Esse vídeo contém várias interpretações do filme Não Olhe, dirigido por Jordan Peele. Nenhuma interpretação é definitiva, e menos ainda taxativa e menos ainda a minha. O nome explicado é apenas uma maneira de fazer esse vídeo ser encontrado no YouTube. Não existe interpretação definitiva a nenhuma forma de arte, nem mesmo a feita pelo próprio criador/criadora. Não Olhe é o terceiro filme completamente autoral de Jordan Peele. O cineasta começou no humor, criando curtas pro Comedy Central com o seu colega Keegan-Michael Key, e ambos escreviam, atuavam, dirigiam e produziam as próprias sketches. Vez ou outra, ainda lançam alguma coisa ali pelo YouTube. A maioria dos curtas são piadas envolvendo estereótipos da cultura americana, sobretudo relacionando-os às questões raciais. Seu primeiro filme foi Corra, que lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro original. Depois ele fez Nós, produziu a série Além da Imaginação, Infiltrado na Clã, Candyman e por aí vai. Jordan Peele é considerado um dos diretores e roteiristas mais promissores da atual Hollywood. E Nope, esse seu novo filme, também explica um pouquinho disso. A trama de Nope é relativamente simples e, caso você queira, não precise buscar todos os significados e símbolos para entendê-la. Porém, saiba que cada pedaço do filme pode ser alvo de aprofundamento de várias formas, sobre vários aspectos. Basicamente, o que temos é um alienígena que vem do céu e se alimenta principalmente dos seres que olham para ele, ou seja, ele ataca quando se vê ameaçado. O.J., o protagonista do filme, nota isso e, usando a experiência que tem com cavalos, em domar cavalos, tenta não se demonstrar hostil à criatura. O filme antecipa essa sensibilidade de O.J. ainda na primeira cena na qual ele vai trabalhar sem o pai que acabara de morrer. Por experiência com os animais, O.J. sente seu cavalo estressado e antecipa que é melhor parar a gravação ali antes que aconteça alguma coisa de ruim. E de fato acontece. E aí, a partir disso, O.J. nos vende uma confiança muito plena que a gente deve ter nele sempre quando ele falar de maneira incisiva. Se ele diz pra não olhar, não olhe. Não olha. Cara, a criatura é muito difícil de explicar, muito difícil de definir, porque o Jordan Peele bebe muito da fonte ali do Lovecraft, H.P. Lovecraft, um autor fascinado em descrever criaturas difíceis de serem descritas. É a criatura do medo, do sobrenatural, do estranho. Por isso, muitas vezes, filmes que se baseiam, mesmo que sejam de ficção científica, que se baseiam no autor Lovecraft, são considerados weird fiction, ou seja, ficção estranha. A criatura que é nomeada como Jean Jacket. E eu acredito que o diretor tá nos vendendo aquela ideia que a gente geralmente tem com os oceanos, né? De que a gente conhece muito pouco os oceanos e por isso alguns seres misteriosos podem vir de lá. A diferença aqui é que ele usa essa sacada olhando para cima, né? Para o céu. Sendo assim, não dá para saber se a criatura é extraterrestre ou é terráquea. Só sabemos que, até aquele momento, é desconhecida da ciência. E ponto. O fato de ela ficar escondida atrás de uma nuvem imóvel pode nos fazer refletir que dificilmente ficamos tempo suficiente observando o céu durante o dia para ver as nuvens imóveis e, por isso, as ameaças que vêm de lá. A criatura alimenta-se de seres vivos, bem como também coloca para dentro tudo aquilo que a ameaça. Sugerir que isso se dá em uma espiral de vento pode também sugerir que tornados na vida real sejam fruto dessa criatura. Seu formato inicial é de um chapéu de cowboy mais precisamente falando. Afinal, o filme tá aí o tempo todo falando dos westerns, os faroestes, né, e como esses filmes ficaram para trás depois de Hollywood ter praticamente esgotado o gênero de ponta a ponta, de cabo a rabo. E aí, depois de esgotar o gênero, ficam largados os profissionais, atores, atrizes, cenários, cavalos, até mesmo as paisagens, as cidades. Hollywood se muda de lugar, vai para Nova York, né? Enfim, tenta outros ares. E o filme, na sua confecção, né, no seu modo de se entregar, faz uma brincadeira exatamente com isso, porque usa a ideia de construir o cowboy sábio que vai salvar o dia, obviamente com a ajuda dos seus, ao mesmo tempo que usa efeitos especiais digitais e efeitos especiais práticos, ou seja, reais, tanto que os cavalos são reais, né? Cenas de ação são feitas com os bichos, mas também com as motos, ou seja, com eletrônicos, e também usa animais digitais quando vai um pouco mais para o horror, que é o caso do chimpanzé lá do sitcom, o chimpanzé que atacou a todos, digamos assim. Ainda sobre essa ideia de que Hollywood, depois de usar e abusar, acaba por desprezar,
analisar, vemos a atriz que foi atacada pelo chimpanzé com a face desfigurada. Ela representa a face de vários astros, mas principalmente mulheres, que fizeram diversas intervenções para se manterem como as queridinhas da América e hoje são completamente rechaçadas pela indústria. São relegadas ao esquecimento e às vezes não são usadas sequer em papéis secundários. Mais do que isso, ela também é uma referência à entrevista da Charla, justamente no programa da Oprah, que é citado no filme e que também eu vou explicar aqui. A Charla foi uma mulher que teve a cara desfigurada por um chimpanzé. Aqui no Brasil, por exemplo, isso seria um caso para programas de TV no final da década de 90, começo dos anos 2000, como o Gugu, como vários outros que a gente teve. E que a gente continua tendo, só que agora em outros formatos. O caso da Casa da Mulher Abandonada é um exemplo de espetacularização a partir do resgate de algo bizarro que tem na cidade. Ainda sobre essa questão do esvaziamento por parte da mídia, tem outro signo bem interessante no filme. Ao final, o que realmente captura a imagem do Alien em sua magnitude, em sua perfeição, digamos assim, a melhor imagem de todas, é um poço cenográfico completamente vazio, usado como uma atração que serve como mural de foto no parque da família Park. Se poço e vazio não representam muito bem essa análise semiótica da exploração de recursos, no caso Hollywood, e explorando recursos naturais e humanos, e depois literalmente os esvaziando, eu realmente não sei mais o que pode representar. Inclusive, o próprio nome da família também é um trocadilho com algo que explora o entretenimento ao extremo. Park Theme, em inglês, quer dizer parque de diversões em português. E o nome da família é Park. Apesar de serem coreanos, ainda assim sugere um bom trocadilho. Lá nos Estados Unidos tem a Disney, tem a Universal, aqui no Brasil tem o Beto Carreiro e vários outros aí que ficam criando camadas falsas do entretenimento para atrair as pessoas para, entre aspas, um dia perfeito que às vezes não sai tão perfeito assim. Depois da forma de chapéu, a criatura se abre e assume uma forma meio de tecido. Aqui Lovecraft aparece muito pesado. A criatura ela vai se abrindo, vai assumindo formas absurdas, estranhas, cabulosas, mas ao mesmo tempo não tem uma forma perfeitamente desenhada. O que teoricamente seria a sua boca, ou então o início do seu aparelho digestivo, se expande, né, e dá várias chicotadas. A mixagem de som é um esculacho nesse momento. Autores como Lovecraft, eles elaboram criaturas a partir da estranheza, por acreditarem que o medo não é um sentimento fácil de descrever e não é o mesmo sentimento em mim, em você e em algum conhecido seu. Cada pessoa sente o medo de uma maneira diferente. Ou seja, não convém fazer o monstro, entre aspas, ter uma definição muito clara, muito evidente. Jordan Peele bebe muito dessa fonte quando entrega a sua criatura em toda a magnitude ali no final. E ele já vem brincando com esse lance da estranheza. Ele fala sobre como os negros são escravizados pelos brancos, em termos de cultura, em termos de corpo também, literalmente abrindo as cabeças, né? Isso a gente vê em Corra. Em Nós, ele mostra como a sociedade, inclusive os negros, subjugam partes de si mesma, a sua própria cultura, e escondem isso debaixo de um tapete, criando uma camada falsa em cima de um mundo subterrâneo baseado no mundo que vivemos. E às vezes a criatura de Nope pode parecer essa calça jeans, pode parecer esse chapéu, pode parecer várias representações, né, da indumentária dos cowboys, mas também da indumentária das mulheres, né, porque às vezes tem uma espécie de um véu que simula um vestido, às vezes pode parecer um balão que fica naquelas feirinhas, né, as quermesses, como inclusive a gente vê no parque da família Park, né, enfim, ela acaba sendo várias formas e sempre que você tenta olhar um pedaço dela, ela tá assumindo um outro jeito também. A criatura morre, inclusive, quando engole aquele balão e então o balão explode por dentro. Uma outra alusão para várias criaturas fantásticas que morrem de dentro para fora. E também uma alusão para Hollywood, que morre de dentro para fora. E também uma alusão para nossa sociedade do espetáculo, que morre de dentro para fora. Quanto mais a gente expõe, mais a gente se destrói. Quanto maior é a nossa exposição, mais fácil de explodirmos por dentro em quê? Em ansiedades. Agora sim, tá importante dizer, eu tô assumindo que a criatura morreu. Você não precisa assumir que ela morreu.
Isso aí é com você. No começo do filme vemos uns planos meio estranhos emoldurados em um quadrado apontando para baixo. Estávamos ali dentro da criatura, sugerindo que a sua visão também é pelo mesmo local que ela se alimenta e pelo mesmo local que ela expele o que não consegue digerir, ou seja, que ela regurgita. Mais do que isso, se você já fez uma câmera com caixa de sapato, sabe o que eu tô falando e sabe por que aquela visão. E se você já fez foto com a câmera analógica, tipo essa aqui, ó, tipo essa daqui, que eu tenho no cenário, você sabe que quando coloca o olho no viewfinder, parece um pouco também com aquela questão. O viewfinder é isso aqui, ó, onde a gente teoricamente vê a foto antes de bater a foto. E aí, mais um símbolo para associar a criatura a Hollywood observando, capturando e depois regurgitando tudo pelo escopo da câmera. A interpretação é concluída quando o fotógrafo chamado para a aventura final acha que o take perfeito deve ser feito arriscando-se de ser engolido. Tudo pela arte, né? Aquela história. Inclusive, às vezes, até a sua própria vida. Ou seja, às vezes você tem que subir num sofá pulando feito um louco para aparecer. Tudo pela fotografia perfeita, pelo take perfeito, pela atenção perfeita, mostrando a paixão dos profissionais e os insólitos resultados que às vezes essa paixão gera. Host, o fotógrafo, até fala que faz um filme para ele e outro para eles, ou seja, um filme é autoral e o outro é comercial. Aquele foi autoral, aquele foi para ele. Por isso, ele se doou por inteiro. Pena que aquele take não vai pra Oprah. O que vai será a foto tirada por M, a irmã do O.J., uma call girl que usa uma moto elétrica em vez de cavalos reais. A referência a Oprah deve-se ao fato de que qualquer coisa que aparecia lá no programa dela, né, quando ela ainda tinha o seu programa na TV, qualquer coisa viralizava, uma vez que o programa é um dos maiores, ou foi um dos maiores sucessos que passou por diversas idades lá nos Estados Unidos, por diversas classes sociais, por diversos assuntos. Os artistas faziam de tudo para viralizar lá no programa, inclusive essa referência que eu fiz agora. Tom Cruise pulou no sofá numa mesma entrevista que falou bastante sobre cientologia. Ainda sobre essa questão da mídia, em dado momento é mostrado que um repórter do TMZ descobriu o rancho dos Haywood e quase atrapalha a ação final. A ação final é essa que é feita com bonequinhos, né, de ar ligados à bateria, e que, por serem ligados à bateria, como a criatura emite um pulso magnético, eles vão desligando, então você consegue mapear onde está aquela criatura. Mas voltando sobre o TMZ é um site hiper sensacionalista que não poupa esforços para ir a fundo no mundo da fofoca. Por isso que o repórter é alucinado pela sua câmera, que em dado momento parece valer mais do que a sua própria vida. Naquele momento, inclusive, ele daria a própria vida para se filmar e ele mesmo virar notícia. O TMZ costuma divulgar e muito a privacidade de quem tá no show business e muitas vezes passa da conta, como passavam antigamente os paparazzis. Antigamente não, ainda tem, né? Os paparazzis lá na Europa, lá no Reino Unido, lá na Inglaterra e por aí vai. De certa forma, O.J., M e Angel, e depois o Host até, também estavam fazendo a mesma coisa com a criatura. Inclusive, a premissa do filme saiu disso, segundo o próprio diretor, quando perguntado em uma entrevista ao Today. E aqui abre aspas. Quando estamos dirigindo, estamos no trânsito e há um acidente a ponto do trânsito quase parar. Isso acontece pois todo mundo está curiando aquele espetáculo horrível e atrasando todo o resto. Então eu me agarrei a isso e disse que ia fazer um filme sobre. Fecha aspas. Em resumo, no final, todo mundo está em busca de captar esse tal espetáculo, esse tal estranho, essa confusão que está acontecendo nos céus, que seria o Jean Jacket, o nome dado à criatura. Agora, a partir da família Park, né? O filme ele debate como outras formas de entretenimento ficam também jogadas a Deus dará. Jupe foi um ator mirim que depois do ocorrido da sitcom lá no filme, não conseguiu mais nenhum papel de relevância, nenhum papel de destaque. Ele foi o único que não foi atacado pelo chimpanzé, sugerindo talvez que ele não representava uma ameaça para o animal. Tanto que, na cena onde o chimpanzé surta, eles estão gravando uma cena na qual ele tá dando um presente pro bicho. Presente que o pai esqueceu. Depois a irmã aparece com um presente maior ainda, mas é como se houvesse ali uma disputa entre os irmãos e não uma disputa pelo carinho do animal. Como se não fosse o ato genuíno que deveria ser presentear aquele bicho, né? E assim, o animal, ele não sabe que tá atuando, convenhamos. Então, pra ele, tudo é realidade. O chimpanzé é morto antes da gente saber se o Jupe realmente ia sobreviver àquele massacre. Então, a gente só pôde sugerir que eles tiveram uma ligação pela cena das mãos quase se tocando, que é como se o Jupe fosse visto de uma maneira diferente aos olhos daquele bicho.
Detalhe, tá? Na cena do massacre, há um sapato, que é o sapato da atriz, que fica em pé, mesmo fora do pé. E fica em uma posição contra-intuitiva, eu diria assim. Eu tentei simular aquilo e não consegui, confesso. Na cena não tem nada apoiando o sapatinho, não tem nenhuma corda e além disso é um sapato muito leve. Acredito então que o Jordan Peele, ele acena para que dali ser um evento meio que sobrenatural, dominando aquele momento do massacre, do descontrole do animal, inclusive pela respiração relutante do animal e pelo susto ao ver as suas próprias mãos manchadas de sangue, sugere uma tal possessão ou algo parecido. Jupe, inclusive, tem esse sapato guardado e exposto da maneira que ficou lá no cenário, ou seja, em pezinho. Então, não foi coisa da minha cabeça, é algo real. Sobre essa sala do Jupe, vários a visitam e alguns, inclusive, passaram a noite lá, pagaram para passar a noite lá, representando a ganância do espectador com o gore, com o trágico, com o sanguinolento e também com o curioso. E aí eu penso que o Jupe acha que conseguiria controlar aquela criatura como ele foi controlado pela indústria. Afinal, ele é fruto do show business a ponto de explorar a sua própria tragédia. Como o O.J. não tem esse fascínio pelo show business, pela grana, eu diria, como ele, na verdade, ele não tem fascínio pra nada além dos cavalos e a sua realidade de sempre estar trabalhando em alguma coisa lá no rancho. Então, ele, o O.J., teme a criatura. O O.J., por exemplo, tem um celular retrógrado, né, como mostra no começo do filme, o que indica que ele é um cara por fora da sociedade, um outsider, né, como chama. Enquanto que a sua irmã, por exemplo, fuma cigarro eletrônico e tá totalmente nos trends da sociedade moderna. E percebe, em dado momento, O.J. parece mais fascinado em entender a criatura, enquanto que a sua irmã está fascinada em capturar uma imagem. O arco do Jupe se encerra deixando algumas perguntas, que são: quem controla a arte? Se é você que controla, se é a arte que te controla. Se você transforma em entretenimento, continua sendo arte, e por aí vai. Descobrimos também nessa cena que Jupe estava comprando os cavalos do O.J. e alimentando a criatura com eles. O filme não para explicar, mas O.J. se toca e a cena é construída toda em volta disso. O.J., cenas atrás, quando um dos seus cavalos foge, vê de longe a família treinando, então ele montou esse quebra-cabeças e nos entregou de bandeja. Ao final desse arco do Jupe, aprendemos também que a criatura espelha aquilo que não é orgânico. E foi assim que o pai do O.J. morreu, e também assim que a chave ficou encravada no cavalo, né, na pele do cavalo lá do rancho. E assim se encerra as minhas interpretações de Nope, ou Não Olhe. Falei bastante sobre vários significados do filme e poderia passar mais tempo ainda falando sobre vários outros pormenores. Mas quem sabe no futuro, né? As discussões continuam aqui nos comentários e espero as interpretações de vocês. Eu quero ler absolutamente todas, tá? Te agradeço por ter chegado até aqui no vídeo e te convido a deixar um like e também se inscrever aqui no canal. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau. E não olha pra cima, não olha, não olha, não olha.